de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos da live também recebam a gloriosa paz de nosso Senhor. Que Deus te abençoe. E você da live pode compartilhar a live para que outras pessoas sejam alcançadas. Bom, Romanos capítulo 1, quem achou diz amém. Eu quero ler o verso 16, glória a Deus. Romanos capítulo 1, verso 16, para a nossa meditação dessa noite. Creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Eu estou grato ao Senhor pela oportunidade que Ele tem nos concedido de uma vez mais nos reunirmos na sua presença. Romanos capítulo 1, verso 16, se pudermos ler, você diz amém. Que diz assim, vamos ler tudo junto. A Bíblia diz, quando for comer, esperais uns pelos outros. E nós vamos nos alimentar do alimento mais sagrado, que é a palavra de Deus. Romanos capítulo 1, verso 16, diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Amém? Romanos capítulo de número 1, verso 16. Eu estou vendo gente ainda esfoliando, mas vamos lá. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego. Fecha seus olhos, Deus fala conosco através da sua palavra, nós queremos ouvir. Senhor Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas iniquidades. Se eu pequei em palavras, gestos, em atos, me perdoe, pois sou falho. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu sei que quem prega, prega pelo Espírito, quem canta, canta pelo Espírito, quem ora, ora pelo Espírito. Eu sei quem aplaude, aplaude pelo Espírito. Eu sei quem ora, ora pelo Espírito. Eu sei quem fala em línguas, fala pelo Espírito. Eu sei quem dá glória pelo Espírito. Eu sei quem dá aleluia pelo Espírito. Sei quem corre, quem salta, salta e corre pelo Espírito. A tua palavra diz, aonde há o Espírito, aí há liberdade. Se o teu Espírito estiver nessa casa, tenha liberdade para falar, tenha liberdade para renovar, tenha liberdade para salvar, tenha liberdade para nos encher, tenha liberdade para soprar, tenha liberdade para voar, tenha liberdade para trabalhar, tenha liberdade para fazer, tenha liberdade para atuar nessa casa, tenha liberdade nesse altar, tenha liberdade na minha boca, tenha liberdade no meu corpo, tenha liberdade para minha mente, tenha liberdade no meu coração, tenha liberdade no meio desta igreja, porque nesta noite nós queremos ser transformados. Fala conosco e fica conosco desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Meus irmãos, nós acabamos de fazer a menção da palavra de Deus. O texto que nós acabamos de ler na noite desse dia é um texto conhecido de todos nós. Nós lemos, nós gostamos desse texto, às vezes, quando nós observamos esta carta, a carta de Paulo. Paulo, ele
No capítulo 1, no verso 16, Paulo, ele entra em um assunto da epístola e ele fala dos dois versículos 16 e 17. Paulo fala sobre a justiça pela fé. Quando eu olho para a carta de Paulo aos Romanos, eu percebo que a carta de Paulo aos Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento. Eu percebo que nessa epístola, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele fala sobre o evangelho. O evangelho não é apenas o evangelho segundo Marcos, segundo Mateus, segundo Lucas, segundo João. Todo o Novo Testamento é o evangelho. E Paulo, ele fala do evangelho já no início da sua missiva. O versículo em tela, o versículo em tese que nós lemos é uma espécie de introdução e síntese de toda a carta de Paulo. Aqui eu quero destacar algumas verdades ou alguns pontos para edificação da nossa vida, e sei que cada ponto que quero tratar com vocês aqui nesta noite é importante para o nosso crescimento espiritual. Olhando para o capítulo 1, verso 16, eu quero dividir esse versículo em partes. Quando eu olho para a primeira parte, Paulo começa dizendo: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Quando eu olho a primeira definição, em primeiro lugar, eu vejo a definição do evangelho. Como a definição do evangelho? O evangelho, ou a palavra evangelho, significa boas novas ou boa notícia. Boas novas do céu à terra. O evangelho, ou a palavra evangelho, ela é, ou ela significa boas novas do céu à terra. Glória a Deus, ou boa notícia de Deus aos homens. O evangelho é a boa notícia de Deus aos homens. O evangelho é a boa notícia de Deus na terra. Isaías, no capítulo de número 61, Isaías fala das boas novas. Ele fala do Messias. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar ou para anunciar a boas novas. O evangelho é a boas novas, é a boa notícia de Deus aos homens, é as boas novas de salvação eterna, e não apenas de bênçãos temporais ou de bênçãos terrenas. O evangelho é o maior tratado glorioso do amor de Deus para com os pecadores indignos. É as boas novas que Deus anuncia aos homens. E Paulo, ele afirma na sua primeira carta à igreja de Roma: eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho. Eu vou ficar aqui até alguém entender. Eu não me envergonho do evangelho. Tem muita gente se envergonhando do evangelho. Tem muita gente envergonhando o evangelho. Tem gente se envergonhando do evangelho, mas tem muita gente com vergonha do evangelho. Não prega a boa nova, não fala das boas novas, não querem a boa nova. Mas Paulo bate no peito e disse: eu não me envergonho do evangelho.
Será que aqui nessa noite tem alguém que não se envergonha do evangelho? Eu sou o primeiro. Será que tem mais alguém comigo que não se envergonha do evangelho? Tem gente aqui nessa noite que não se envergonha. Se não se envergonhar, não me envergonhe. Fale do evangelho, cante o evangelho, pregue o evangelho, fale da boa nova, porque é o maior tratado glorioso do amor de Deus aos homens indignos e pecadores. Nós somos indignos e pecadores, mas ele veio com as boas novas, e por isso nós estamos aqui hoje ouvindo esta palavra do verdadeiro evangelho. Eu não me envergonho do evangelho. Oh, glória a Jesus. O evangelho é a boa nova. O evangelho é o tratado glorioso de Deus. O tratado glorioso do fato do amor de Deus aos pecadores indignos. O seu amor por nós é abundante e imerecido e provado. Nós não merecíamos, mas ele nos amou. Eu sempre cito João 3,16. Enquanto eu estiver aqui, eu não vou deixar de citar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o amor de Deus, é o seu amor abundante, imerecido e provado. Isaías 53 diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías diz que olhávamos para ele e nenhuma beleza nos via, porque ele foi varão provado em todos os trabalhos. Aí não dá para envergonhar, e eu vou ficar aqui hoje só para dizer para alguém: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Eu vou ficar aqui até alguém entender. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Eu prego para a igreja vazia, mas não me envergonho do evangelho de Cristo. Eu prego para a igreja cheia, mas não me envergonho do evangelho de Cristo. Eu fico com a verdade, mas não me envergonho do evangelho de Cristo. A igreja precisa entender que ela não pode se envergonhar do evangelho. O evangelho é uma nova de grande alegria para todo o povo. Vou repetir. O evangelho é uma nova de grande alegria para todos os povos. Quando Jesus nasce em Belém, houve alegria. Quando Jesus está na cruz, houve tristeza. Quando Jesus ressuscita, a tristeza não fica mais, porque houve alegria. A pedra do sepulcro foi removida e ele vive. Ora manda candalama xande candaraia. Eu não sei e não consigo entender uns crentes delegados que vêm para a igreja. O evangelho é a boa nova de alegria para todo o povo. A amargura não tem espaço para o evangelho. O evangelho entra, a amargura cai, a cara fechada cai, a cara cansada para, porque coloca um sorriso no rosto, porque o evangelho transforma. O evangelho tira o amargo e coloca o doce. O evangelho tira a amargura e coloca a alegria na alma. Glória a Deus. Tem alguém amargurado? Recebe a alegria do evangelho. Recebe a alegria. O evangelho é
a notícia mais auspiciosa entregue aos homens. O Evangelho é a notícia de que o Salvador, o Messias, o Senhor, veio ao mundo para ser o nosso glorioso Redentor. E se você tivesse entendido, você não estava calado. Eu repito para alguém dar pelo menos um glória a Deus. O Evangelho é a notícia de que o Salvador, o Messias, o Senhor veio ao mundo para ser o nosso glorioso Redentor, o nosso glorioso Salvador, o nosso glorioso resgatador, o nosso glorioso Messias. Ele veio na terra ser como homem. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua luz. Irmão, você tem que entender que o Evangelho é, aleluia, boa notícia de que o Salvador, o Messias, o Senhor, o ungido, o Senhor veio ao mundo para salvar, para resgatar, para ser o nosso Salvador. E quem alegra que Ele é o nosso Salvador, tira a curva do braço, levanta a mão e abre a boca para dar glória. Ele é o nosso Salvador. Segundo lugar, Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho. Segundo, a natureza do Evangelho. Primeiro, a definição do Evangelho. Uma boa notícia, boas novas do céu à terra. Segundo, a natureza do Evangelho. O Evangelho, Paulo diz, é o poder de Deus. A natureza do Evangelho, Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. Por isso que não dá para envergonhar, por isso que tem gente sem poder, porque não tem o Evangelho. Por isso está cheio de crente fraco, gelado, porque não tem o poder do Evangelho. O Evangelho é o poder. Não gasta o pastor gritar receba, porque o Evangelho em si é o poder de Deus. Não gasta eu estar com o microfone para ter poder. O Evangelho é o poder de Deus. A natureza do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Porque Deus é onipotente. O Evangelho também é em sua essência. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro, do judeu. Depois, dos gregos. Jesus veio para quem? O judeu. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Já que os dele rejeita, meretriz e prostituta recebe. Já que as prostitutas, meretrizes, os ladrão, aceita, o judeu não querem. Porque o judeu esperava que o seu Messias viesse.
mudar a política do reino. Mas ele não foi politiqueiro. Ele não assentou no trono. Ele não tinha nenhum cavalo. Tudo que ele veio na terra era emprestado. Ele não tinha nada. A barriga era emprestada. A manjedoura era emprestada. A túnica é emprestada. O barco é emprestado. Até o corpo é emprestado. Quando ele quer atravessar o mar, ele pega o barco de Pedro, emprestado. A casa dele era emprestada. Como é que a gente vai crer no Messias que só fica pedindo emprestado? Quando ele vai entrar em Jerusalém, ele fala, vai ter uma jumenta com um jumentinho amarrado, pega o jumentinho e traz, emprestado. Quando ele entrega o Espírito, José de Arimateia desce ele da cruz, pega um lençol linho, fino, novo, comprado com o seu próprio dinheiro, e o enrola, e o coloca dentro do sepulcro emprestado. No terceiro dia, a pedra é removida. Ele pega o lençol, deixa um no pé e um na cabeceira, e o da cabeceira ele dobra. Porque era emprestado também. Ele entra na casa para ministrar a ceia. E o cenáculo também não era dele, era emprestado. A cadeira era emprestada, o jarro era emprestado. Mas uma coisa que não era emprestado, quando ele levanta e o terceiro dia, ele olha para todos os seus discípulos e diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E esse poder não é emprestado porque é meu. O evangelho é o poder de Deus. E se alguém não me entendeu, eu repito, o poder é dele, a glória é dele. Ele disse, é-me dado todo o poder. E ele disse, não é só meu, eu vou dar para vocês também esse poder. Ele deu para Pedro, deu para Tiago, deu para João, deu para Mateus, deu para Tomé, deu para Matias, deu para Bartolomeu. E para concluir, no dia de Pentecostes ele diz, ele sopra o vento do Espírito. No Pentecostes toda a igreja é cheia do poder que era dele. Atos 1, ele promete, melhor, Lucas 24, verso 49. Eis que vos envio a promessa de meu Pai, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. João, capítulo de número, olha para cá, 14, 15, ele promete, eu vou enviar o Consolador, não vos deixarei órfão. Atos capítulo 1, verso 8, ele diz, ficai, olha para cá, fica em Jerusalém. Tá bom, Senhor, nós vamos ficar. Aí ele olha para os discípulos e diz assim, ser-me-ei testemunha em Jerusalém, Judeia,
Samaria e até o confim da terra. Mas como eu vou ser testemunha se não tenho poder? Atos 2. 10 dias de oração. Começa com 500, termina com 120. Repito. 500. Ele apareceu os 500. Mas agora 10 dias de oração só tem 120 dizendo: vem Espírito. A promessa do Espírito queremos. Queremos o poder do Evangelho. Queremos o poder do Evangelho. Queremos o Consolador. Vem Consolador. A Bíblia diz, Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som de um vento inviolente, impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Todos, aí não dá para entender uma igreja que dois fala, o outro não fala, que um é cheio, o outro não é cheio. A igreja é todos, foram cheios do Espírito Santo. Capítulo 2. Primeiro sermão, olha o poder do Evangelho. Por isso que não dá para crente cantar vazio, nem cantar e nem pregar vazio. Tem que ser crente cheio para pregar o Evangelho. Primeira mensagem, gente. Quase 3.000 almas. Quase 3. Olha o poder do Evangelho. Porta Formosa. O camarada tem 38 anos, quase 40 anos lá na porta. Me dá esmola. Mas depois da mensagem do outro dia, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. É o poder do Evangelho. Recebe o poder do Evangelho. Não dá para tocar vazio, tem que tocar cheio. Não dá para pregar vazio, tem que pregar cheio. O Evangelho é o poder de Deus. E eu sei que tem gente que não gosta de ouvir eu falar, mas em nome de Jesus, sejam cheios do poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Atos 2. Tem quase 3.000 almas salvas. Atos 3. Tem alma salva, porque tem um paralítico pulando e saltando com Pedro e João. Atos 4. A igreja continua crescendo através da perseguição e da prisão de Pedro e de João. Atos 5. O temor de Deus cai na igreja quando Ananias e Safira morrem diante do altar. Atos 6. Estevão, cheio do Espírito Santo, escolhido para servir a mesa. Atos 7. Estevão é apedrejado porque pregava o Evangelho com poder e ninguém o resistia. Atos 8. Filipe, em Samaria, prega o Evangelho com poder, almas, demônios caem por terra. Atos 9, grande perseguição contra a igreja. Atos 8 e 9. Atos 9, Saulo, o perseguidor da igreja, cai de joelhos diante da luz, do resplendor da luz do nosso Jesus. Atos 10. Deus se revela a Pedro por meio de uma visão dos lençóis de 4 pontas. Cornélio e sua família é salvo e cheio do Espírito Santo pelo poder do Evangelho.
Atos 11 continua. A obra do Espírito na casa de Cornélio. Pedro testemunha para a igreja de Jerusalém os feitos de Deus. Atos 12, Pedro está na prisão e a igreja está cheia do poder de Deus, pelo poder do evangelho, dizendo: liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro. Eu vou ficar até alguém entender. Liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro, salva Pedro, não deixa Pedro morrer, porque Tiago já foi morto à espada. Tiago está morto, mas Pedro está na prisão para ser apresentado no outro dia. Mas a igreja orava e o poder de Deus desceu na prisão, tira Pedro. E Pedro chega na casa da irmã Maria e a igreja está lá orando. Atos 13, o poder do evangelho. Paulo e Barnabé são enviados pela igreja para pregar o evangelho com poder. A Bíblia diz que o Espírito revela, eles estavam em consagração e oração. Irmão, só tem jeito de ter poder de Deus por meio do evangelho. Se ora e se jejuma. Os crentes não oram, os crentes não querem jejumar. Se conta no dedo quem ora e quem jejuma. E querem na segunda-feira receber poder. Para receber poder precisa orar. Para receber poder precisa se humilhar. Para receber poder, eu sei que você está olhando assustado, mas esta é a verdade. Não dá para ficar gelado. Tem que ter reserva no azeite, no vaso. O vaso não pode ser vazio. O vaso tem que ter azeite. O vaso tem que ter unção, porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Paulo e Barnabé, Atos 13, prega em Chipre. E tem um encantador. Ele fica cego pelo poder do evangelho. Atos 13, Paulo prega na sinagoga, Antioquia. Atos 14, o evangelho é pregado em Icônio, em Listra, em Derbe. Paulo é perseguido porque prega o evangelho com poder. E segura que vai doer um tiquinho agora. Até agora eu só passei por cima. Mas se tem poder no evangelho, tem perseguição também por meio do evangelho. Agora, continua pregando gelada e gelado, cantando gelado e gelado, ninguém te persegue. Ninguém fala de você. Agora começa a orar. Começa a buscar poder de Deus. Na primeira semana vai ter alguém falando de você. Na primeira semana vai ter um endemoniado enviado do inferno para falar: olha, fulano falou isso. Cicrano está falando isso aí de você. Ó, isso é porque o evangelho. Só que o problema é que os crentes não querem sofrer pela causa do evangelho. E a minha pergunta a você: você quer sofrer pela causa do evangelho? Olha a perseguição. Paulo chega na sua segunda viagem missionária, em Derbe e Listra. Paulo tem uma visão de um varão da Macedônia que grita do outro lado: atravessa a Macedônia e nos ajuda. Quando Paulo chega, Paulo começa a pregar o evangelho. Aí tem uma endemoniada dizendo: esses homens anunciam. A Bíblia não fala quantos dias, mas o camarada cheio do poder de Deus
Ele olha para quem está atrás dele dizendo: eles estão anunciando a Jesus Cristo. Eles estão anunciando a Jesus. O diabo dando testemunho dos homens de Deus. E Paulo diz: eu não preciso que o diabo diz que eu sou homem de Deus. Cala a boca e sai dela. Na mesma hora, o Satanás da revelação que estava na vida jovem saiu. Que dava lucro na cidade saiu. Agora quem vai dar lucro na cidade é o evangelho, o poder de Deus, que vai arrebatar almas para o céu e vai desfocar o inferno. Porque aonde o evangelho chega, não dá para o diabo ficar, não dá para o engano ficar. Aonde o evangelho chega, aonde tem poder de Deus, não dá para o diabo ficar. A igreja tem que trazer o evangelho verdadeiro e o poder de Deus. Você tem que entender, irmão, ninguém pode resistir o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus e ninguém pode resistir o poder de Deus. Ninguém pode resistir à vontade soberana de Deus. É impossível deter a mão onipotente de Deus. Isaías 43, ainda antes que houvesse 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou e não há ninguém que possa fazer escapar da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém impede o poder de Deus, ninguém impede a mão de Deus, ninguém pode resistir à mão poderosa de Deus. O evangelho não é o poder que destrói, mas é o poder que salva. O evangelho não manda ninguém embora, o evangelho não tira ninguém para fora. O evangelho pega de fora e bota para dentro. Se sair um, Deus manda 10. Manda não, se não está dando conta nem de um, Deus vai mandar 10, rapaz. É Deus que está fazendo limpeza. Está fazendo não, meu filho, é você que está matando, mandando embora. O evangelho não tira de dentro para fora, ele bota de fora para dentro. O evangelho não é o poder que destrói. Se você vê alguém destruindo a igreja, irmão, pode saber que não é o evangelho. O evangelho bota para dentro. É fariseu que para na porta e fica na porta, nem entra e nem deixa quem quer entrar. Isso aí não é o evangelho. Eu vou encerrar esse tópico aqui, segundo eu termino, porque são 6, mas eu vou ficar aqui. Só vou concluir o 2, porque eu quero orar com vocês. Eu quero orar. O evangelho não é o poder que destrói, é o poder que salva, é o poder que liberta, é o poder que transforma. O evangelho é o poder que cura, o evangelho é o poder que atrai, o evangelho é o poder que traz de fora para dentro. O evangelho é que transforma, é o poder que transforma. O evangelho é o poder dirigido a resgatar o perdido pecador. Repito. O evangelho é o poder dirigido a resgatar o perdido pecador. Eu estava perdido, mas o evangelho foi lá e me resgatou. Você estava perdida, mas o evangelho foi lá e te resgatou. Você estava preso pelos seus delitos e pecados, mas o evangelho foi lá e te resgatou. O evangelho é o poder destinado a tirar das trevas aqueles que estavam imersos em densas escuridão. Lembra de Zaqueu?
estava em trevas, Jesus foi lá nas trevas dele e disse: vem para cá, eu te trago pela luz. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Somente o evangelho tem esse poder de tirar trevas e colocar luz. Eu repito, somente o evangelho tem o poder de pegar uma pessoa nas trevas e trazer para a luz. O evangelho, ele não apenas me traz das trevas para a luz, mas ele é luz na minha mente e ele também é o fogo do meu coração. Porque o evangelho é o poder. Eu te pergunto, você já recebeu o poder do evangelho? A senhora já recebeu o poder do evangelho? Paulo disse: não vos embriagueis com um vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A minha pergunta direcionada a esta igreja é: você é cheio do Espírito Santo? Sabe qual é o medo? Eu, pregador, Ezequias Bispo, o meu maior medo é pregar sem ter o poder. Porque não basta eu vir aqui apresentar os meus conhecimentos, é necessário ter o poder. Sabe qual é o meu maior medo? É pegar esse violão e tocar sem ter o poder. Sabe qual é o meu maior medo? É de continuar pregando sem o poder que transforma um pecador. Sabe qual é o meu maior medo? É continuar dirigindo uma igreja que ainda não conheceu o poder do evangelho. Uma igreja que não tem compromisso com o evangelho. Porque eu sei, Erivelto, que eu terei que prestar conta desta igreja. Mas eu quero prestar conta de uma igreja que é voltada para o evangelho, que ama o evangelho, que tem o evangelho, que valoriza o evangelho. Uma igreja cheia do poder do evangelho e que não se envergonha do evangelho. Amanda candala machande candaraia. Uramana candurabia suriande candaraia. Urabanda cala suriande cai. Recebe o poder do evangelho, meu irmão. Eu não vou deixar você sair daqui hoje gelado. Você precisa receber o poder do evangelho, porque esse poder é o evangelho que eu prego, que transforma a tua vida, que transforma o teu caráter nesta noite. O evangelho é o poder dirigido a resgatar o pecador perdido. O evangelho é o poder destinado a tirar das trevas aqueles que estavam submersos em densa escuridão. O evangelho é o poder de perdoar pecadores indignos e fazer deles vasos de honra para Deus. Paulo em Romanos 8:12 eu encerro.
Verso 2, Paulo diz, Romanos 12, e não vos conformeis com este mundo. Como eu não me conformo com o mundo, sendo cheio do poder do Evangelho. Somente uma pessoa cheia do poder do Evangelho, ela não conforma com o mundo. Somente uma pessoa cheia do poder de Deus. Continua o versículo. Mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Seja cheio do Espírito Santo. Porque se você for cheio do Espírito Santo, quando o mundo vier, tu vai dizer, não tem espaço, mundo, eu já estou cheio. Quando o pecado vier, tu vai dizer, não tem espaço, pecado, eu já estou cheio. Quando a fofoca vier, tu vai falar, não tem espaço, eu já estou cheio. Quando alguém chegar dizendo, olha o que a fulana está falando, o ciclano, irmão, eu aprendi uma coisa, tem certo tipo de gente que eu nem paro para ouvir, tem certo tipo de áudio que me mandam, eu nem paro para ouvir. Sabe por quê? Porque eu sou cheio do Espírito Santo, e eu não fico parando para ouvir qualquer tipo de baboseira. Sabe por quê? Porque o meu compromisso é com o Evangelho. Tem gente que se acha o maior santo da igreja, a maior santa da igreja, dizendo, olha, você tem que valorizar isso, valorizar aquilo. Meu filho, eu sei quem eu devo valorizar, não gasta falar para mim, porque quem ama o Evangelho, quem é cheio de Deus, sabe do que ele sabe rejeitar e o que ele não sabe rejeitar, porque o Evangelho, irmão, ele transforma, é de dentro para fora, é de dentro para fora, é de dentro para fora, é de dentro para fora. Fica um de pé, por favor. Eu queria chamar vocês aqui na frente. Eu queria chamar vocês aqui na frente. Segunda-feira eu continuo o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Se não der, eu fico com a mensagem de 3 etapas. Sai do seu lugar, eu quero todo mundo aqui na frente agora. Todo mundo, pode vir, irmãs, aqui ó. Vem aqui, por favor. Os irmãos, os obreiros. Vem, todo mundo. Aqui, eu quero todo mundo aqui. Agora. Venham. Quem está com criança eu compreendo e entendo. Pode vir aqui, gente, ó, perto do altar. Eu quero que vocês dêem a mão aí para nós orar. Os irmãos também da mesma forma. Glória a Jesus. Pode fechar a roda, gente. Pode fechar a roda. Tem medo não. Ninguém é bicho não. Tem que ter comunhão. Comunhão. Agora é hora de comunhão. Isso. Nós vamos buscar o poder de Deus agora. Vamos ver se você está cheio do poder de Deus mesmo. Chore, derrame lágrima. Pede Jesus para te batizar com o Espírito Santo. Pede Jesus para renovar você nessa noite.
Vamos lá, todo mundo, gente. Todo mundo, dá a mão aí, vai. Quem não tem comunhão, não dá não, irmão. Se você não gosta de gente, o céu não é o seu lugar. Porque o céu é da gente. A gente vai para o céu porque Jesus veio por causa da gente. Começa a clamar a Deus aí. Vai orando, pedindo o renovo de Deus. Pede o poder de Deus para a tua vida agora. Eu quero ver as irmãs orando, os irmãos orando, os jovens orando, toda a igreja orando. Começa a clamar. Começa a pedir o renovo de Deus para a tua vida agora. Vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus. Vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus. Vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus. Vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus, vai dando glória a Deus. Vai clamando, vai clamando. Vai clamando, vai clamando, vai clamando a Deus agora, meus irmãos. Espírito Santo de Deus, eu preguei sua palavra nesta noite, Senhor. Eu preguei tua palavra nesta noite, Senhor. E o evangelho é o poder para a transformação, para a salvação, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço o teu poder nesta noite. Eu te peço o teu poder na vida da tua igreja nesta noite. Ó Deus, eu te peço que teu Espírito Santo começa a restaurar e renovar a tua igreja nesta noite. Ó Deus, começa a renovar a tua igreja nesta noite. Começa a renovar a tua igreja nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, derrama o teu poder. Derrama o poder que transforma, o poder que restaura. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, vai enchendo a tua igreja do teu poder agora. Vai enchendo a tua igreja do teu poder agora. Batiza com o Espírito Santo nesta noite, Senhor. Meu Pai, batiza quem não é batizado com o Espírito Santo. Renova, meu Pai, aqueles que há muito tempo não sentem a tua glória, não sentem a tua presença. Eu te peço, batiza, Senhor. Eu quero ver batismo com o Espírito Santo. Batiza, Jesus, batiza. Batiza, Jesus, batiza. Batiza, Jesus, batiza. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Vai batizando agora, Jesus. Vai batizando agora, Jesus. Batiza com o Espírito Santo agora. Rabassuriambarabacandaraia. Urabassuriamdecandarama xandaraia. Deminaia candarabia xoriabai. Pega, Jesus, renova, Jesus, renova, Jesus, renova, Jesus, renova, Jesus. Batiza, Jesus, 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 batiza com o Espírito Santo, Senhor. Batiza com fogo essa igreja. Batiza, Jesus, batiza, Jesus. Vai batizando com o Espírito Santo. Vai batizando com o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo. Abacandalama xandarábia. Declamanai, declama lama xandaraia. Batiza, Jesus, vai batizando, Jesus. Vai renovando, Jesus, vai renovando. Vai renovando, vai renovando, vai renovando. Vai renovando, vai renovando, vai renovando. Anabaxandarabacandalama xandaraia. Debinacandalama xandecandaraba xandecandaraia. Alabacandalama xandecandarama xandaraia. Move, Senhor, move o teu Espírito agora, Jesus. Move, Jesus, move, Jesus, move, Jesus. Move, Jesus, move, Jesus. Vai movendo, Jesus, vai movendo, Jesus. Vai movendo, Jesus, vai movendo, Jesus. Vai movendo, Jesus. Lama xenda candaraia. Urabacavassuri andarabachai. Move, Jesus, move, Jesus, move, Jesus. Move, Jesus, move, Jesus.
Recebem o renovo de Deus, igreja. Ei, obreiro, obreira, jovens, irmãos, irmãs, falem novas línguas nesta noite. Falem mistério com Deus. Você de casa que recebe a glória de Deus, recebe o renovo de Deus agora. Recebem a graça de Deus agora. Sintam o renovo de Deus. Recebem, falem novas línguas. Recebem, 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 recebem o que é novo, que é novo, que é novo, que é novo. Recebem o que é novo. Recebem o renovo, igreja. Recebem o renovo, igreja. Eu sei que até agora tem gente que não sentiu nada, mas ainda dá tempo antes desse culto terminar. Prepare, recebe o renovo de Deus. Recebem a graça, a glória, o renovo que você precisa e deseja. Recebem a glória de Deus. 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 Sintam a glória de Deus. Sintam a glória de Deus. Sintam o renovo de Deus. Sintam a glória de Deus. Não dá para continuar gelado do jeito que está. Não dá, não dá, não dá, não dá. Em nome de Jesus Cristo, recebem o poder de Deus. Recebem o poder de Deus. Recebem, recebem, recebem. Recebem em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Olha o que é novo, que é novo, que é novo, que é novo, que é novo. É novo, que é novo, que é novo. Deus te renova, Deus te levanta. Deus te renova, Deus te levanta. Deus te renova, Deus te levanta. Deus te levanta nesta noite. Seja cheio, 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 cheio. Cheio, 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 cheio. Eu declaro, seja cheio. Olha o que é novo, olha o que é novo. Recebe o que é novo. Recebe o poder de Deus. Recebe o poder de Deus. Quem não é batizado, recebe. Recebe, 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 recebe. Jesus, calça os pés desta igreja com fogo, com fogo, com fogo, com fogo. Alabacandalama xandaraia, urabacalamachuia, uriabandalabagaravahaya. Recebe, 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 recebe glória. Suya labarai, riba labasuya andarama xandarai, rimandaka suya anderabia, rebibabadaka suya andaraba candalamachai. Recebem a glória de Deus, recebem a glória de Deus, recebem o poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, recebem o poder de Deus, recebem, recebem. Deixa Deus tomar tua boca, profeta. Deixa Deus usar tua boca, profeta. Deixa Deus te usar, meu irmão. Glória a Deus. Há quanto tempo tu não marcha? Quanto tempo tu não prega? Quanto tempo tu não dá lugar para Deus? Está na hora de receber a porção dobrada. Porção dobrada, porção dobrada, porção dobrada. Recebe a glória. Abadagaço e andarai. Oribalama lamaia. Quando você for pregar, Deus vai te usar diferente.
Quando você for cantar, Deus vai te usar diferente. Vidas serão restauradas, tocadas, almas se renderão aos pés de Cristo. Enquanto você tiver o poder do Evangelho, o poder do Evangelho, o poder do Evangelho, o poder do Evangelho. Jesus nos dá um sinal do teu poder. Dá um sinal do teu poder, Senhor. Dá um sinal do teu poder, Senhor. Dá um sinal do poder do Evangelho. Batiza com o Espírito Santo, Jesus. Batiza aqueles que estão pedindo batismo com o Espírito Santo, Jesus. Batiza, Jesus. Batiza nesta noite, Jesus. Batiza, Jesus, aqui no altar. Renova aqui no altar, Jesus. Batiza no altar, Jesus. Quem não for batizado, quem não fala em línguas, começa a colocar um novo cântico na boca dessa vida, desta pessoa. Agora, Jesus. Agora, Jesus. Agora, Jesus. Agora, Jesus. Uribicandalamanagá suriandaraia. Uribicovarabacabadagaraia. Orabacalamaraia lamacandaraia. Ribalabra cavassaia. Urabacavassuriandarabahaia. Uribicalamahaia decai. Uribicovaragahuia. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Oh glória, recebem, 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 recebem. Recebem o poder de Deus. Sintam o poder de Deus. Sintam a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Rabacaço e alabaia. Orica lamaço e andeclama lama xandaraia. Oribica lamaço e andalaba candalamaia. Oh glória a Deus. Não deixe esse fogo apagar, meus irmãos. Glória a Deus, deixa essa chama continuar queimando. Deixa essa chama continuar queimando. Deixa essa chama continuar queimando. Deixa queimar no seu coração.